Fala aí, galera! Na aula de hoje você vai aprender a fazer o cadastro do cliente. Para você que está chegando agora e não sabe o que eu estou falando, nós começamos uma série de vídeos de aulas do software que mais vende. Esse aqui é o software desktop que eu tenho espalhado em vários lugares aí, várias empresas, atacados, lojas que usam, e a base é a mesma. E você vai aprender aqui o passo a passo de como fazer do início ao avançado. E você vai aprender a fazer emissões de nota fiscal eletrônica. E tudo isso que a gente está fazendo é para fazer a alimentação da nota fiscal eletrônica. E na aula passada a gente aprendeu a fazer a leitura, a busca aqui dos nossos clientes cadastrados. Então a gente fez essa leitura aqui. E na aula de hoje você vai aprender a fazer o cadastro. Então você vai aprender a colocar aqui os campos. Aqui a gente vai primeiro trabalhar nesse layout. Como que a gente coloca aqui esses títulos, coloca aqui esses componentes de entrada de texto. Então tudo isso você vai aprender agora. Galera, se inscreve aqui no canal e clica no curtir e comenta aqui embaixo aquilo que mais está ajudando você. Isso me ajuda bastante a entender o conteúdo e melhorar ele. Comenta aqui embaixo a dica melhor que mais te ajudou aí nos teus projetos. Vamos lá! E para a gente iniciar aqui essa parte do cadastro do cliente, o que nós precisamos fazer é entender como que vai funcionar. Então aqui a gente também vai colocar um logo aqui do cliente para mostrar a identidade, trazer aqui o código do cliente que nós estamos criando, porque sempre quando a gente voltar para fazer a edição, a alteração dos dados desse cliente, a gente sabe qual cliente que tem aqui de código, aqui de referência. Então aqui, ó, referência ao memorial que a gente está estudando lá. Esse aqui é o memorial. Então, a nossa referência tem que estar aqui na nossa tabela. Essa aqui é a tabela que a gente criou, que é a mesma que está aqui, ó. Então, nós criamos aqui a tabela de clientes com os campos necessários. E esses campos é que devem estar aqui para a gente fazer o preenchimento. Nessa tela aqui do cadastro, com os dados do cliente referente ao CNPJ, com dados referente ao endereço, com dados complementares, o botão de salvar e sair. Então, muito bem, para a gente iniciar então, primeiramente a gente vem aqui, clica com o botão direito do mouse em cima do nome do projeto, a gente vem Add New VCL Form. E agora a gente começa a usar da mesma estrutura. A gente coloca um tamanho legal que a gente entenda que seja bom para fazer o cadastro aqui do cliente. A gente vai trabalhar aquelas propriedades para tirar aquilo que a gente não quer. Border Style, a gente vai tirar, colocar None, sem Border Style. A cor, a gente seleciona a nossa cor padrão em Color, que é o CL Background. A gente vai clicar aqui e Color, escrevemos aqui, ó, Ctrl V, CL Background. Muito bem. Então aqui a gente já vai fazer algo assim, ó. Vamos clicar em Shift F12 e chamar a nossa tela aqui de clientes, que foi o que a gente cadastrou aqui, que a gente fez. Vou clicar aqui nesse panel porque ele já tem praticamente aí 40% do que a gente precisa. Tem a cor, tem os botões. A gente vai usar aqui o botão de salvar e o botão aqui de fechar, que não tem aqui salvar, né? Mas aqui tem a cor e o panel. Vou clicar aqui Ctrl C e aqui Ctrl V. Então, com isso aqui, eu já trouxe a cor que eu preciso do panel, eu já trouxe aqui meu cliente aqui, a gente vai retirar aquilo que não precisa. Vou deletar aqui, deleto aqui também. Aqui eu poderia deixar, mas não vou deixar não, vou deletar. Aliás, o que poderia deixar era, vou deletar aqui, mas eu poderia deixar aqui, ó, para trazer o código do cliente que vai ser muito importante. Clico aqui, vou só dar um Ctrl V. Esse aqui excluir, nós não vamos ter. Algo importante, olha só, apareceu que tem aqui um panel. A gente vem aqui, clica aqui, a gente escreve Caption aqui e vai tirar o panel aqui. Nessa aqui também fazemos a mesma coisa para que não fique aparecendo esse panel aqui, que não precisa aparecer nada. E a gente vai tirar esse aqui. Vamos salvar, muito importante nós salvarmos. Então, olha só, sempre certifique se está salvando dentro da pasta do projeto. Porque às vezes, depois de um tempo, você começa a abrir muitas coisas ao mesmo tempo e salvar em vários lugares e pode não salvar no lugar certo. Olha só, eu vou clicar em cima do clientes e eu vou escrever
o editar clientes, certo? Então, esse o editar clientes, eu sei que é para editar clientes. Eu posso colocar isso atrás ou na frente. Qual é que é a vantagem da gente trabalhar bem com o nome? Sempre quando a gente tiver aqui, ó, por exemplo, o clientes, a gente pode colocar o editar dentro da pasta, vai ter todos o editar alinhados ali, que a gente sabe qual é a pasta que a gente quer para editar. Qual é o arquivo, qual é o formulário ali, a Unity. Mas eu gosto de deixar aqui, ó, o clientes editar. Que aí eu sei, vai ficar o clientes embaixo, o clientes editar. Vai ficar alinhado assim. Quando for fornecedores, o fornecedores embaixo, o fornecedores editar. Então eu sei que é a janela de edição para a gente trabalhar com o cadastro. Né? Então também pode ser o clientes CAD de cadastro, o clientes cadastro. Então isso é bem a critério seu. Mas aqui eu sei, eu consigo visualizar que é a parte de edição dos meus clientes. Então vou clicar em salvar. Salvamos ali o que a gente precisa. Agora nós vamos aqui dar 2 cliques no botão, porque aqui a gente só copiou o layout, mas os códigos não chegaram aqui, dessa maneira que a gente só copia o layout. Então aqui eu também escrevo close para fechar. Bem, vou salvar aqui de novo. Então agora nessa janela aqui a gente vem em name, eu cliquei aqui, ó, na minha janela, escrevo name, escrevo aqui, ó, FRM clientes editar. Seguro o Ctrl C para copiar esse nome. E aqui no clientes, eu já sei que eu devo fazer assim, ó. Sempre quando eu clicar aqui no editar e no inserir, vou dar 2 cliques aqui no inserir, que vai ser o momento que eu vou chamar. Ele não reconhece aquela Unity porque eu recém salvei. Seguro Alt, aperto F11 e dou 2 cliques aqui no cliente editar para ele reconhecer. Ponto show modal. Para ficar só em evidência essa parte aí nossa do cadastro apenas, certo? Então aqui eu chamei, ó, clientes editar. Algo muito importante também que a gente vai fazer depois lá para o nosso botão aqui de edição vai ser a parte da edição. Agora nós vamos começar a trabalhar nessa parte aqui do layout dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar esse botão aqui, o ícone dele, ó, para o bitmap. Venho aqui no glyph dele, os 3 pontinhos, vou em load, aqui imagens, né, ícones, e a gente vai colocar o ícone de salvar, que geralmente é representado pelo disquete. Eu dou um OK. Então está aqui. Então essa parte está OK. O que a gente precisa fazer agora é começar a colocar aqui as informações do nosso cadastro, os campos. Então, ID cliente, ele já vai trazer automático. Quando a gente cadastrar, ele já vai cadastrar o ID cliente. A empresa, já vai ser a empresa que a gente está trabalhando quando a gente selecionar aqui, porque a gente não vai fazer aqui essa parte de ter multi-empresa aqui dentro desse software, mas a gente já vai deixar preparado caso precise. Então aqui eu venho aqui, ó, na variável pública aqui, no meu form principal, e eu escrevo aqui, ó, VV empresa, ou seja, vai ser a empresa no qual vou estar trabalhando. Então dou 2 pontos igual, só 2 pontos aqui porque eu vou declarar uma variável do tipo integer. O tipo string vai ser string. Aqui, já vou deixar formatado conforme a gente precisa lá para fazer a chamada. Então, vai ter a empresa 1, 2, 3, 4, 5, inúmeras empresas aí que você pode trabalhar. Essa empresa aqui, eu vou falar melhor ela como é que funciona. Quando a gente fazer a parte de login e senha, a gente vai selecionar a empresa que a gente vai trabalhar com esse software aqui. Então você imagina que você está com esse software num cliente, o cliente ele tem uma parte da indústria e tem a parte da revenda desses itens produzidos. Então ele tem um CNPJ para cada empresa. E a cada empresa você pode trabalhar aqui com os recursos que você querer. Então você pode ter em um mesmo software dados diferentes para várias empresas. É o que a gente chama de um software multi-empresas.
Então, para a indústria, ele vai ter os itens de indústria, os clientes de indústria, os fornecedores de indústria. Quando for para a revenda dele, ele troca para outra empresa, para a empresa número 2, por exemplo, que é a revenda, e vai ter os clientes, os fornecedores somente para a revenda. Então aqui você consegue separar as informações para o CNPJ, para a empresa que você quer. Tá? Então isso é só no caso se você for usar também essa parte de multi-empresas. Tem empresas que solicitam muito isso para a gente. Geralmente empresas grandes, que usam mais de um CNPJ, que separam os CNPJs para cada parte aí que eles trabalham. Isso evita que eles paguem mais impostos, isso deixa também a empresa mais organizada e define setores melhor. Então você consegue, dentro de um mesmo software, ter dados conforme a empresa. Então, agora você imagina, tem esses tempos me chamou uma empresa que o dono da empresa, ele queria usar dentro do mesmo software dados para a empresa dele, que ele tem duas empresas. Ele tem uma empresa que faz revenda aí de equipamentos para refrigeração e também ele tem uma outra parte da empresa que é um atacado de imóveis. Então ele queria usar dentro do mesmo software essa parte de refrigeração e a parte dos itens que são de atacado de imóveis. Então, você não pode misturar os mesmos clientes, os mesmos fornecedores, os mesmos itens são em empresas diferentes, mas ele quer usar na mesma empresa porque depois ele consegue ter uma organização melhor dentro de um mesmo software, certo? Mas aqui a gente vai usar somente para uma empresa, tá? Geralmente mercados, atacados, indústria, de uma maneira geral, ele usa na maioria das vezes, uma empresa só. Então aqui eu declarei essa variável pública aqui, de empresa, vou copiar. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu copiei aqui, quando eu colocar aqui, ó, com ele selecionado na estrutura, eu vou colocar no onCreate, pode ser no onCreate mesmo, ou no onShow. Deixa eu ver se eu já tenho selecionado. Vou colocar no onShow, porque aqui depois que ele já criou, como está abrindo aqui a nossa janela. Então esse VV empresa aqui vai dar 2 pontos igual, vou estar recebendo quem? Vou colocar o código 1 aqui como parâmetro, somente porque depois a gente lá na seleção da nossa, depois que a gente colocar a senha, ou no momento de colocar a senha, a gente seleciona a empresa que quer, e aqui que ele vai alterar, ele vai pegar pela empresa que a gente selecionou lá. Mas aqui eu vou deixar fixo aqui somente para uma empresa mesmo. Mas quando você for usar e querer fazer multi-empresa, você já pode trabalhar aqui. Pode colocar um botão aqui para trocar a empresa, ele vai trocar a empresa para número 2. Mas por padrão ele já vem a empresa número 1, que é a empresa mais usada no software. Então aqui, nessa parte que a gente já tem, isso é muito importante a gente trabalhar com ele. Então aqui, a gente tem aqui a empresa, então a empresa vai ser do que estiver selecionado lá. O ID cliente, ele já vai colocar automático aqui quando a gente inserir um dado de um novo cliente. A empresa vai ser o que está selecionado, então a gente vai trabalhar aqui, ó, razão social, fantasia, endereço. Então são dados que a gente vai começar a preencher. Pelo nosso desenho aqui, a gente tem, ó, dados do cliente referente ao CNPJ. Então aqui a gente vai fazer por 3 tipos de grupos aqui, dá para ser chamado assim. Então, onde a gente vai começar, vai agrupar aqui os campos para ficar mais organizado. Então perceba que aqui a gente tem a parte aqui da razão social, fantasia, endereço, número. Então esse endereço e número, complemento, isso aqui já faz parte do que? A gente vai separar aqui para ficar mais organizado. Então o endereço aqui, cidade, bairro, CEP, isso aqui é do que? É da nossa parte aí do nosso endereço. Ó, endereço, número, complemento, código, município, cidade, estado, bairro, CEP. Do nosso endereço. Agora aqui a razão social, fantasia. Vamos colocar aqui para cima, ó. Tudo aqui que está referente à identidade. Isso aqui se for uma pessoa de cadastro físico, ó. Então aqui a gente já vai separar. Vou colocar aqui para cima, para que fique mais organizada essa parte. Essa aqui é referente ao CNPJ, esses dados aqui. Esse aqui referente ao endereço. E esses aqui são os complementos, ou seja, telefone, e-mail e observação. Esses dados aqui de horário, usuário e data movimento, esse aqui a gente vai fazer um cadastro automático. O usuário não vai ter interferência nisso. Nós vamos fazer que o software faça isso automaticamente. Mas esses outros dados aqui, eles vão ser de preenchimento do próprio usuário.
Então vai ser esses 3 grupos que a gente vai separar. Então agora a gente já está organizando o nosso software. E a gente volta aqui e a gente vai usar quem para fazer isso? O nosso famoso edit. Então está aqui o edit, certo? E o nosso famoso label. Então se esse tamanho aqui do label já está legal, a gente copia ele e cola aqui, ó. Eu vou colocar ele. Vamos ver aqui na estrutura, acho que eu coloquei junto. Cuidado quando, ó, tá aqui ele ficou atrás. Então eu vou deletar ele aqui, ó. Vou deletar. Porque a posição dele, ó, vou dar um Ctrl C, copio ele aqui, ele está em cima do meu pênel. Se eu colar, ele vai colar em cima do pênel, mas eu clico aqui na minha janela e vou dar um Ctrl V. E o que que ele fez? Ele colou lá atrás, ó. Ele está atrás desse pênel porque ele cola na posição. Então, para a gente colocar ele aqui para baixo, que ele está escondido lá, você pode segurar Ctrl e ficar apertando para baixo. Ó, aí ele vai aparecer. Caso você queira também, você pode olhar aqui, ó, o que que o Ctrl para baixo ele tem movimentado. Ó, ele tem movimentado. Ele está movimentando alguma coisa. E olha o que que é. Vamos ver aqui, ó. Ó, é o nosso top. Lá embaixo, a gente vai ver que tem a opção, ó, tá 43. Se eu descer ele aqui, ó, vamos voltar aqui, ele vai ter modificado aqui, ó. Ó, já está 48, então eu vou colocar 200. E olha o que ele faz, traz aqui para baixo. Então você também pode trazer para baixo, selecionando ele na estrutura aqui e mudando o top que ele desça um pouquinho. Então aqui nesse tamanho aqui já está legal para a gente começar a fazer a edição. Então tem que ficar sempre, perceba, a gente já teve essa aula de layout antes, então sempre perceba que ele tem que ficar agradável para você no primeiro momento. E se ficou agradável para você, não está incomodando, use e comece a ver como quem estiver usando seu sistema, quem for o usuário final lá, ele esteja usando melhor o software, que não incomode, que não seja, que não atrapalhe a visão. Então você tem que pensar dessa maneira. Então aqui eu acredito que está bom, depois que a gente colocar mais itens, a gente vai ver se realmente está bom, a gente precisa fazer alguma alteração. Nós agora vamos olhar aqui, ó, selecionei aqui nosso label e venho em fonte, clico nos 3 pontinhos aqui, ó, ele está com tamanho 14, vamos colocar 16 para ver como fica. Ó, 16 talvez fique um pouco melhor, até para diferenciar aqui. Então aqui, a gente também vem aqui, aí a gente vai na parte, clica em escreve fonte aqui, selecionei o meu edit, escrevi fonte aqui. Venho nos 3 pontinhos e deixo negrito e vou deixar também 16. Dou um OK. Ó. Só que aqui para o edit eu acho que ele ficou maior, ficou grande, não ficou legal. Então venho aqui e vou colocar 14. Vamos ver como fica. Aí, eu acho que até ficou melhor assim. Vou diminuir só o tamanho dele aqui. Aí. Tudo bem, então aqui a gente já começa com o nosso primeiro campo aqui. E esse nosso primeiro campo, ó, são os dados do cliente referente ao CNPJ. E quem são os dados do cliente referente ao CNPJ? Vai ser esse aqui, ó, razão social, fantasia, identidade, CPF, CGC, inscrição estadual. Então, razão social é o nome da empresa. Mas quando o cadastro do cliente for referente a um cadastro de uma pessoa física, então vai o nome do cliente aqui, certo? Fantasia é o nome usado, o nome conhecido da empresa. A identidade somente para pessoa física, CPF só para pessoa física. CGC aqui é a nossa parte aí do CNPJ, que é para empresas. Inscrição estadual, que vai ser para empresas também. Então, tudo bem. Então, cada um aqui tem uma numeração aqui, ó, que a gente sabe o limite que tem dos campos. Então, esse nosso primeiro ele vai ser a razão social. Então, a gente já escreve aqui, ó. Eu venho e escrevo caption com ele selecionado e eu tiro o que está aqui e coloco razão social. Tudo bem. Então, aqui é nosso campo de razão social. Então, uma coisa que a gente tem que usar aqui, a gente tem que cuidar o limite do campo. Então, a gente, com ele selecionado, o edit aqui, eu venho e escrevo max length. Esse aqui, o tamanho máximo de caracteres que tem que ter nesse campo. Então, a gente já vai colocar para não dar problema no banco de dados com esse nosso campo. Então, a gente vem aqui e a gente vai olhar sempre para o nosso memorial aqui que a gente tem selecionado. Razão social tem no máximo 50. Então, aqui a gente vai colocar 50. Então, é o máximo que tem de caractere. A gente vai escrever aqui, ó, no caption. Aqui é o text. Aqui na propriedade text. Eu vou escrever aqui, ó, em maiúsculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10. Eu vou copiar e colar isso 5 vezes. Já tem 1,
2, 3, 4, 5. Então, é no máximo para ele vir aqui, ó, certo? De 50. Mas o que acontece? Aqui ficou muito grande, ó. Então, raramente vai ter... Acontece, mas a maioria não tem um nome tão grande. Então, aqui eu vou colocar um nome para cá, porque se passar um pouquinho, fica para lá, não tem problema. Vou aumentar aqui um pouquinho assim, ó. Pode, por ser razão social. Bom, vamos... Deixa eu ver aqui. Aqui está um tamanho bom para razão social, certo? Porque aí depois ele pode continuar lá, para não ficar muito grande também. Depois, conforme a gente vai colocando os outros campos aqui embaixo, a gente pode ir alinhando ele e pode até aumentar um pouquinho se a gente querer. Então, volto aqui de novo no meu text aqui e vou apagar o que eu coloquei aqui, certo? Então, a nossa razão social, vou salvar aqui, está pronto aqui. Então, a gente está trabalhando, vamos colocar os campos. Agora, eu vou selecionar esses dois. Para mim selecionar os dois, eu clico aqui na razão social, seguro Shift e seleciono também, clico em cima do meu Edit. Vou dar um Ctrl C, clico aqui na minha janela e dou um Ctrl V para ele colar na minha janela. Então aqui eu posso deixar aqui um espaçamento assim, tá? Então qual é que é o próximo campo? Sempre olhando o nosso memorial, fantasia. Então fantasia ele tem 30. Então a gente pode deixar ele um pouco menor, para diferenciar, que é o nome fantasia. Então venho aqui, escrevo aqui no meu label, escrevo aqui o caption dele e vou colocar, ó, caso seja necessário, fantasia, tá? Para a pessoa física não vai ter. Algo muito interessante aqui que a gente tem que fazer é o alinhamento dele, certo? Como é que a gente faz isso? Eu clico aqui na minha referência, na minha razão social, que é a referência que ela está bem para cá. Então posso colocar um pouquinho mais perto aqui. E seleciono tudo que vem depois ou que está aqui, ó. Vou segurar o Shift e clicar em cima do meu fantasia. E aí eu posso selecionar aqui no meu alinhamento, olha só. Você vai pegar por aqui, ó. Aqui tem, ó. Ele vai centralizar na vertical, né, ou centralizar na horizontal. Então aqui, se você colocar aqui, clicar aqui, ó, ele vai sumir, né? Aqui ele vai voltar para cá. Então nós temos que usar. Eu gosto de vir por aqui, ó. Você vem em Edit, Align, e aí eu coloco aqui, ó. Eu quero na vertical é aqui, então eu quero e a horizontal aqui. Então eu quero alinhar a minha horizontal. Eu quero movimentar. Quem é que eu quero movimentar? É meu horizonte. Então eu quero movimentar na direita, porque eu quero colocar eles alinhados aqui e dou um OK. Então venho na horizontal e coloco o direito e dou um OK. E aqui ele ficou alinhado. Então eu vou subir um pouquinho aqui esse meu fantasia. Vou salvar aqui. Então qual é o próximo campo? Identidade. Ó, perceba que eu não alterei ainda o 30. Depois a gente vai alterar isso aí. Identidade. Então a gente vem aqui, clica aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então agora a gente já está dando vida. Olha só que legal, já está dando vida aí para o nosso caption. Olha só, nosso software, identidade. Muito bem. Ó, perceba que ele foi para lá, porque depois a gente vai alinhar ele melhor. Então a identidade ela é bem menor. Então esse aqui já é um campo aqui suficiente para a gente colocar o número de identidade. O outro, CPF, CGC, inscrição estadual. E a gente vem aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, afastar um pouquinho, Ctrl V. A gente pode já copiando e colando os campos que precisa. Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui tá bom já para a gente colocar esses daqui. Então a gente vem aqui, identidade já tá. Então agora é o que? Aqui no caption eu vou colocar CPF. Tirar aqui, ok. CPF. E a gente tem aqui, ó, CGC. Né? A gente pode escrever como CNPJ. Vou deixar aqui CGC conforme a gente colocou lá realmente. Então a gente vem aqui, ó, Caption CGC. E o outro aqui, o que? A inscrição estadual. Caption inscrição estadual. Então, como ele é muito grande, a gente vai abreviar ele. Deixar INSC aqui. Certo? Então, vou selecionar a minha referência, que ele está bem alinhado aqui.
e Shift, vou selecionando os outros, para que todos fiquem alinhados no horizontal à direita. Então, eu quero que movimente a horizontal em referência a esse aqui, à direita dele. Então, venho aqui em Edit, Align, e venho aqui, ó, Right Sides. Ok, olha aí, ficou todos alinhadinhos. Então, aqui, ó, a identidade, o CPF aqui, a gente pode colocar aqui um pouco menor. Então, olha só, vou colocar aqui no text dele, vou colocar aqui um CPF. O formato que vai ficar 00, 00, 00. Deixa eu ver aqui, 00. Então vai ficar aqui, ó. Percebo que até ficou grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 11. Então pode ser até menor. Certo? A gente até pode colocar aqui algo para a gente ver como é que vai ficar. Pode até preencher algo que a gente sabe que existe com o seu CPF, a sua identidade, para ver se vai dar um tamanho legal. Ou colocar o número de caracteres que vai ter, que nesse CPF é sempre 11, ou seja, C14. Então você já pode aqui, ó, preencher para ver como que está ficando. Então aqui, ó, caption, aqui é o text, e a gente vai colocar aqui, ó, aqui é 14, então a gente colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ficar nesse número aqui. Então a gente vai colocar, a gente pode formatar, né, para colocar, por exemplo, do CPF aqui, ó, aqui em text, eu posso colocar formatado também. Ó, cada 3 ele tem um formato assim. E aqui esse formato. A gente também pode deixar assim, no formato. Então isso é bem opcional, certo? Então, se for formatado é um pouco maior, se for é um pouco menor, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia do que vai ter. Então aqui a gente pode diminuir também. Inscrição estadual também, que ela é menor. A identidade pode diminuir um pouco também. Aí, a gente está dando vida ao nosso software nessa parte de cadastro de clientes. Salvar. Então aqui, essa primeira parte a gente já fez, ó, que é essa aqui do desenho. Dados do cliente referente ao CNPJ, está pronto. Então aqui eu vou subir um pouquinho, porque não precisa, vou clicar aqui, ó. Eu clico aqui com o mouse, clico, seguro e arrasto para ele selecionar todos esses campos aqui, seguro o Ctrl e vou subindo, ó. Aqui, perfeito. Então agora, vou salvar de novo. Agora eu vou colocar um outro grupo mais afastado, um pouco para baixo aqui, que vai ser os dados referente ao endereço. Então, quantos dados a gente já pode até copiar e colar referente ao que a gente já vai, que a gente já tem pronto aqui, né? Então a gente vem aqui no nosso campo aqui de endereço. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar de novo aqui que ele selecionou duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 campos aqui. Depois a gente só copia e cola mais 2. Mas aí a gente vai ver ali onde é que vai ficar à disposição dele. Então seleciona eles todos aqui. Ctrl C e Ctrl V. Aí ele coloca aqui meio por cima. Eu pego, seguro, clico, seguro e arrasto aqui para baixo. Deixo um pouquinho afastado para mostrar que é um outro grupo. E agora a gente vai trabalhar na parte do endereço. E para a gente seguir o endereço, a gente precisa chegar aqui no nosso memorial e começar a colocar essa parte lá para dentro do software. Então, para isso, a gente vai pegar aqui o primeiro campo, endereço, aí depois número e complemento. Então, vamos lá. Então, a gente vai organizar aqui essa parte. Então, aqui no Caption, a gente já vai deixar selecionado, porque a gente vai alterando. Esse aqui vai ser o endereço, certo? Então, o endereço, a gente vai colocar aqui, ó, um campo aqui já está legal para o endereço. Abaixo dele, ou ao lado aqui, é interessante a gente já colocar o que? O número do lado do endereço. Então, caption, aqui ó, número. Então a gente já vai colocar aqui para renomear. É interessante você pegar aqui ó, e até o caption deixar selecionado, porque depois ele já fica aqui nessa linha. Então a gente já vai trocar o componente. Então aqui a gente vai colocar o que? Complemento. Complemento. Aqui, sempre seguindo aqui o nosso memorial. Endereço, número, complemento, código, município. Vamos abreviar. Código, município, cidade, estado, bairro e CEP. Cidade,
estado, bairro, cidade, estado. Depois os outros a gente coloca. Então aqui a gente pega esse aqui de referência, que já está alinhado, e vamos selecionar aqui, porque a gente vai trocar de lugar igual mesmo. A gente vai lá em cima em Edit, vai em Align, e aqui, ó, à direita. Ok, perfeito. Então estão aqui. Então o número a gente já pode trazer para cá. Cuida só, essa linha que aparece aqui em azul, ó, que é do alinhamento. Ele está mostrando onde ele está ficando alinhado. Esse aqui vai ser o número. Então o número pode ser de um tamanho assim, e está legal, pode ser pequeno. A gente coloca para cá. Interessante se a gente conseguir alinhar com o de cima aqui, ó. Ó, fica mais bonito o software, alinhado. Aqui. Aí o número a gente pode colocar mais para cá, ó. Sempre alinhando. Então aqui a gente vai colocar o quê? Complemento, só que o complemento é algo que é pouco usado. Então a gente deixa para cá. Então, código município é algo que raramente as pessoas sabem. Isso aí a gente vai puxar automático. Tem um vídeo aqui que eu já fiz aqui em uma aula anterior sobre a busca do CEP. Depois nós vamos importar daquela maneira o CEP para cá, que já vai trazer o endereço certinho. Ou pelo nome da rua, ou pelo nosso CEP. Então aqui o que falta aqui agora para a gente organizar? Vamos estar faltando 2 campos, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. A gente vai colocar aqui embaixo o bairro. A gente vai selecionar aqui o Caption. Então está faltando 2 para nós, né? Bairro e CEP. Então a gente volta aqui para o Caption, que está aqui. Colocamos bairro e CEP. Perfeito. Então aqui o bairro aqui a gente já pode subir um pouquinho aqui, ó, para mostrar que é do mesmo grupo aqui. Podemos aproximar até onde é que tem a linha. Subimos. Ao lado do bairro, o que a gente vai colocar? A gente pode colocar a cidade ou o CEP. A gente até poderia já ter iniciado aqui pelo CEP, porque vai ser a primeira coisa que a pessoa vai digitar. Ou pelo endereço, né? Então isso aqui é bem opcional. Depois que a gente vai ver direitinho. Mas aqui a gente já vai colocar a cidade ao lado. Já vai completando aqui. Então na dúvida a gente já vai fazendo o que é certo. Ó, vamos alinhar aqui. Vou clicar só aqui no texto aqui para ele alinhar. E aqui a gente vai alinhar conforme componente com componente. Como já tem lá o número lá, a gente vai até a extremidade dele. O nome da cidade a gente pode aumentar aqui um pouquinho, que fique um nome bom, um tamanho bom. Bem, eu acredito que aqui já está ok, certo? Então nós temos aqui o CEP e o complemento, né? Como complemento, geralmente, vou colocar aqui esses últimos campos aqui, vou colocar aqui, ó, tem o bairro, a cidade, vou colocar aqui, ó, estado, subir um pouquinho aqui. O estado não precisa ser tão grande. Se você achar que deve ser diferente aqui, você faz conforme você achar melhor. Complemento aqui, ó. Complemento o nosso endereço. Aqui a gente pode colocar para cá e aqui, ó. Perfeito, para mim tá ótimo. Vai funcionar muito bem. A gente pode descer aqui e a gente vai pegar esses campos aqui, ó, o código do município e o CEP deixar por primeiro, porque geralmente as pessoas vão digitar primeiro é o CEP. Então tem que ir ficando agradável pelo que a gente está fazendo. Aqui a gente pode até alinhar, ó, em Align. Eu selecionei os componentes agora, fiz diferente, Edit, Align. A gente vai colocar direito, ok. E aqui não tem problema da gente deixar o complemento do tamanho, fechar realmente aqui, ficar da cidade. Pode colocar um complemento legal também. Então ficou aqui, ó, CEP, código, município, endereço, bairro, cidade, tem um número lá do endereço, estado e o complemento. A gente vai descer aqui um pouquinho e olha só.
E a gente desce mais um pouquinho aqui o código do município. Esses campos aqui, vou repetir para vocês, esses campos aqui, eles não são o CEP sim, mas o código do município raramente é digitado, o complemento também é outro que é pouco digitado. Mas o que é obrigatório? O CEP, que a gente vai diminuir um pouquinho. O que vai ser obrigatório? O CEP, endereço, número, código do município, bairro, cidade, estado. Complemento é o único que não é obrigatório. Tudo bem, então aqui a gente já tá, vou salvar, que já tá legal. Então perceba que a gente aqui, ó, pode colocar um pouquinho pro lado, aí, fechou todas. Tudo bem, aqui a gente pode colocar também só N e ali o caractere de número, também está legal, mas assim já está ótimo para trabalhar, tá muito legal, já ficando legal. Vou selecionar eles aqui, vamos ver aqui, ó, esses aqui, e eu vou dar um align que eu mexi, e eu vou colocar direita e ok. Nem mudou, mas talvez mudou um pouquinho. Então, vou subir aqui, identificar que aqui é o endereço. Talvez a gente vai ter que descer um pouquinho aqui. Vou salvar. Sempre salvando, galera. Agora a gente vai trabalhar na parte do quê? Lá da nossa parte. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou lá na minha pasta do projeto, Cmarcio PNP, ó, Desktop Pro, imagens, ícones. Tá imagens aqui, a imagem do projeto. Então a gente vem aqui, ó, na edição do cliente. Então aqui dados de cliente referência ao CNPJ já foi, dados referente ao endereço já foi, e agora dados complementares. E os nossos dados complementares, a gente já fez salvar e sair, tem o ícone, vai ter o código do cliente aqui, que é mais para frente que a gente vai fazer. Então agora a gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó. E nessa parte, então, faltam duas coisas. Falta colocar essa parte e colocar os caracteres certos para cada campo. Então aqui a gente vai no fone DDD. Vamos voltar aqui. E a gente vem aqui, ó. Vamos sempre copiando. Pode ser menores esse aqui. Então aqui a gente desce um pouquinho. Sempre ficando de uma maneira agradável. Você perceba que fica legal para o usuário e para você. Então aqui o caption dele. Nós vamos colocar o quê? Fone DDD. Poderia ser junto? Sim, poderia ser junto. Mas eu faço separado porque depois a gente consegue filtrar de que estado que tá ligando. De qual região. Eu coloco para cá. E aí, já alinhou. Tá legal. Então aqui o DDD. Ctrl C, Ctrl V. Aqui dá para colocar o que, ó? No caption aqui, eu vou deixar somente fone. Por que eu vou fazer isso aí? Porque aqui já se entende que é o DDD. E aqui a gente consegue colocar o fone. Ó, alinhado aqui. Perfeito, já está um tamanho legal. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Perfeito. A gente tem uma outra opção também, se a gente querer indicar mais, é colocar aqui, ó, DDD. E aqui, fone. Fica bem mais claro, né? Essa é a opção. A gente também pode usar isso aí para cada edit, colocar, em vez de escrever aqui. Mas aqui fica bem interessante aqui também, porque quando ele clicar isso aqui vai sumir, certo? Então aqui é bem opcional, você tem essa opção também de fazer. Então agora o que faltou? Vamos lá no memorial, fone, e-mail e OBS. Então o e-mail pode ser aqui, a gente colocar, ó. Vou copiar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente não vai ter espaço para e-mail, então a gente vai colocar na de baixo aqui, ó. Fechou. Ctrl C, Ctrl V, porque aqui a gente pode colocar lá vários e-mails separados por ponto e vírgula. E-mail. Afasta um pouquinho aqui. Perfeito, tá pronto. E aqui a gente pode aumentar o campo até o fim, indicando que pode ser inserido mais informações, certo? Aqui a gente pode até diminuir um pouco, porque os campos chegaram até ali. Não tem problema, pode deixar assim também. Vou salvar aqui. Tudo bem, agora a gente desce um pouquinho, vamos abrir mais um pouco aqui. Algo importante que a gente tinha que ter colocado aqui é a position, né? Que a gente vai deixar o que? Desktop Center. Então a gente dá um Ctrl C, Ctrl V e agora é a nossa observação. A gente escreve aqui, ó, OBS. OBS aqui
relacionado a quem? Ao nosso cadastro de cliente. Então aqui eu escrevo um memo, clico aqui, coloco um pouquinho mais para cá, vou subir aqui, coloco mais para cá para indicar que é dele, esse memo é dele. A gente colocou aqui, ó, em fonte, vamos ver aqui o tamanho que está da fonte. 14 negrito. Podemos colocar 14 negrito também. Escrevo fonte nos 3 pontinhos aqui, negrito 14. Tudo bem. Perfeito. A gente pode vir aqui, tem uma opção que a gente pode apagar esse escrito memo. E para a gente usar essa aqui em lines. Ó. A gente vem em propriedades do objeto inspector, sempre olha se o componente está selecionado. Eu venho em lines, clico aqui, venho nos 3 pontinhos e apago aqui. E vou dar um OK. Agora a gente precisa só alinhar. Alinhou aqui, ó. Alinhamos agora, está pronto. Está pronto a parte do nosso design. Agora o que nós precisamos fazer é trocar aonde? Aqui no Max Lent. Então a gente vai colocar... A diferença é a gente digitar aqui, toda vez que a gente trocar de componente tem que digitar de novo. Então eu vou procurar porque ele já vai ficar setado. Ó, eu vou lá no M, Max Lent, aqui ó, ele está 50. Então o primeiro lá é 50. Então agora a gente vai colocar 50, fantasia 30, identidade 18. Aqui é 30. Aqui é o que? 18. CPF é quanto? CPF 11, CGC 14, inscrição estadual 15. 11, 14, 15. Então aqui é 11, 14, 15. Perfeito. Vamos salvar. CEP é quanto? Vê quando a gente separa, fica muito mais organizado, fica mais rápido para a gente digitar. Ó, CEP é 8 e o código município de 7. CEP é 8, código município, clicou aqui, é 8. É isso mesmo? É o contrário. Código município é 7, que é 7. E aqui é 8. Muito bem, endereço. Endereço é 50, número 20. Endereço 50, número 20. Depois vem bairro e cidade. Bairro 20, cidade 30. Bairro 20, cidade 30. Estado normalmente 2, né? Estado é da sigla da União da Federação. É o que está falando? Complemento aqui, que é 30. Muito bem. Foi todos? A princípio foi todos. Fone DDD, que é 3. Ó, fone DDD 3, fone 118. E-mail 250 e OBS 3000. 250, 3000. Salvamos, está pronto. Agora aqui o nosso design do cadastro está pronto. Aqui a gente pode até aumentar um pouquinho mais. Ver onde fica um design melhor aí pra gente. Tá bom aqui. Tudo bem, então aqui a gente até poderia aumentar mais para lá, colocar esses campos para cima. Poderia colocar essa observação aqui do lado, também dá para fazer muitas coisas. Até ficaria interessante a gente colocar as observações aqui, né, ao lado aqui. Né? Vamos ver até como é que fica. Isso que você tem que fazer, trabalhar para ver como que fica o design. Quando você faz essas alterações, faz essas modificações, para ver se fica melhor. Então já vamos imaginar que se a gente colocar aqui, observação, talvez não ficar legal porque vai ficar muito grande aqui também, né? Vamos trabalhar aqui assim. Talvez a gente coloque depois, mas eu acho que não. Vou deixar assim mesmo. Então tá, então esse aí é o primeiro software que você vai fazer. Ele
E depois desse aqui, ele já vai ter toda a estrutura completa para você atingir 90% das empresas. Isso que é o legal. E aí eu digo isso por experiência própria. Eu, com software mais básico que esse, eu trabalhei 1 ano e meio instalando software, trabalhando em casa. Depois disso, eu não precisei mais trabalhar. Trabalhei muito pouco. Hoje eu faço mais suportes. Trabalho em casa, presto suportes e sempre tem alguém me solicitando para instalar um sistema novo. Mas eu não tive que mais fazer aquela correria, aquele trabalho forte. Agora ele já anda automaticamente sozinho. Nessa parte, a partir de agora, o que nós vamos começar a fazer? Agora nós vamos começar. Tem mais uma coisa que nós precisamos fazer ainda. Aqui no name, nós vamos ter que começar a colocar o nome dos componentes, certo? Então, aqui, na mesma lógica que a gente usou na aula passada, aqui no name, a gente poderia usar esse botão aqui, eu acho que está com o nome errado. Vamos aqui no name dele. Porque a gente só copiou e colocou. Ó, btn inserir. Esse aqui é salvar. Então, até agora, a única característica que dá uma identidade que esse formulário aqui, essa janela, é de um cliente, é somente esse ícone aqui. Nada mais, porque o resto que você vai usar para fornecedores, a gente vai usar essa mesma base para trabalhar com fornecedores, no cadastro de fornecedores. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar os cadastros aqui, que é o mesmo. O fornecedor também tem razão social, fantasia, identidade, CPF, todos os campos de endereço, fone aqui. A observação, a gente vai conseguir usar o mesmo. Mas a gente não vai caracterizar para essa parte de fornecedores ou para clientes. Então a gente vai usar o universal. Então a gente vai aqui em name, olha só que interessante o que a gente vai fazer. A gente aqui em name, ó, tem edit. Eu tiro um aqui e vou colocar razão social. Poderia colocar razão social cliente. Ó, mas por que eu não vou fazer? Porque senão eu vou caracterizar isso aqui para um cliente e depois eu quero usar para outros cadastros e aí eu posso só copiar e colar e tá pronto. E dessa maneira, e aí eu consigo alterar muito pouca coisa. E assim eu teria que alterar todos esses campos aqui. Não precisamos fazer. Ó, olha só que interessante. Eu venho aqui, esse aqui é fantasia. Então isso tudo eu posso usar tanto para clientes como fornecedores. Eu poderia só em um único form, nem precisaria copiar e colar para um outro que trabalhar somente com esse formulário e o outro aqui, nem precisava caracterizar como um cliente aqui. A gente poderia ter feito apenas cadastro de parceiros, ou que aí fica para clientes e fornecedores, usa os mesmos forms, só troca quando é para cliente e para fornecedor. Também poderia ser feito. Por que eu não gosto de usar assim também tão aberto? Quando você usa muito aberto, aí tem algumas características que são só para fornecedores, só para clientes, que aí você vai precisar trabalhar aqui nessas janelas aqui. Talvez futuramente você comece a incluir mais coisas respectivas somente ao cliente, somente ao fornecedor, e aí ele começa a ficar bagunçado. Aí vai poluir. Aí a gente parte para uma maneira que não fica prática, fica poluído. Então o que a gente tem que fazer até aqui tá bom. Então aqui a gente colocou fantasia, aqui a gente vai colocar identidade. Aqui quem é? O CEP. CPF. CPF. E CGC, que é o nosso CNPJ. Ó, INSC estadual, inscrição estadual. E quem é? Nosso CEP. E quem é? COD município. Aqui endereço. Aqui número. A gente está fazendo junto aqui um passo a passo porque eu já tenho pronto esse estado de cadastro. Eu simplesmente poderia chegar aqui, copiar e colar e apenas aqui só falar para você como faz. Mas nessa parte que eu preciso que você aprenda esse passo a passo junto comigo, tá? Por exemplo, quando eu tenho um novo cliente para atender, o que eu faço? Eu só copio e colo, não preciso ficar fazendo isso aqui toda vez, um por um. Não, eu já tenho pronto, é só copiar e colar. Isso aqui você só faz uma vez na vida. Cidade, estado, complemento. Galera, olha só. Se vocês acharem que é melhor trocar aqui a posição, se você acha que é melhor CEP vir para baixo, complemento do lado de endereço, eu entendo perfeitamente. Tá? Isso aí é muito da visão sua. Se você acha que é interessante fazer, faça. O que acontece? Estou colocando aqui o meu ponto de vista. O meu ponto de vista não é o único e não é o certo. Então a gente vem aqui e digita o quê? Fone. O quê? 1, 2, 3, DDD.
E aqui quem é? Fone. E-mail. E aqui, Memo OBS. Muito bem, galera. Está pronto aqui. Agora nós vamos trabalhar com a parte do cadastro desses campos no banco de dados. Então, essa parte sim, eu vou copiar e colar, colocar ali no memorial. E aí a gente vai fazer junto essa parte. Eu vou colocar até num bloco de notas separados. E a gente vai colocar, a gente já vai colocar isso aqui agora na prática para você ver como é simples de salvar isso no banco de dados. Aí eu vou copiar e colar essa parte do script para salvar no banco de dados e vou explicando para você.